no primeiro ano, por exemplo, a gente teve um crescimento de quase 15 vezes. Sempre estava muito dentro do que a gente esperava, porque a gente sabia do potencial que o e-commerce tinha. O nome vem muito dentro da cultura que a gente tenta imprimir na empresa. O X vem de excellence, né? Excelência, e o com de e-commerce. Então foram vários pontos que eu viro e que eu enxerguei a oportunidade, né? Assim, o primeiro, obviamente, era um mercado que ainda tinha muito que amadurecer, né? Lá na China a gente viu o Taobao, por exemplo, eu via o quão grande era aquilo e como que o teto aqui estava longe. E o segundo é o quesito da concorrência, que eu pensei assim, poxa, dispondo de pouco capital, eu consigo atingir objetivos muito grandes lá no Brasil. Foi um amor à primeira vista. Então, assim, quando eu entendi como que funcionava esse jogo, como dava para alavancar ao longo dos meses e anos que sucederam, eu me aprofundei bastante nesse business e consegui criar um relacionamento bem interessante a nível do Brasil. A priori, a nossa ideia sempre foi ser o mais eficiente possível. Assim, obviamente tiveram a gente teve bastante dificuldade, né, principalmente no que tange a parte de sistema, porque os sistemas, na época, a gente está falando de não muito tempo atrás, há 3 anos, as APIs às quais a gente integrava, elas eram muito precárias. Então, foi aí onde eu falei que o sistema que a gente teve a felicidade de escolher, que foi o Tiny, nos ajudou bastante, que a gente conseguiu fazer essas integrações basicamente nativas. Então, um jogo que a gente já começou um pouco à frente da maioria dos concorrentes. E o Lucas trouxe esse background da China também, de conhecer os canais. A forma como a gente entendeu que isso seria possível era focando em um canal de cada vez e absorvendo todo o escoamento de venda que aquele canal poderia me entregar. Mas como nem tudo são flores, não foi sempre tão perfeito. O meu potencial de compra desse item hoje, melhor dizendo, é 500 e tem um canal X que vende esses 500, se eu dividir em 3, 4 canais, eu só estou dividindo a minha dor de cabeça gerencial. Então a gente aumenta a dor de cabeça de gestão, logística, repasse, conciliação, mas não necessariamente aumenta o faturamento. Mas a Olist ela entrou num momento muito interessante, que foi quando a gente entendeu que, por exemplo, esse produto já estava saturado para aquele canal que a gente estava atuando, né? Então, assim, tinha 3, 4, 5 canais ali, por exemplo, que eu não tinha interesse de atuar, às vezes por conta da parte de integração, às vezes eu não tinha um sistema robusto o suficiente para poder conseguir consumir aquela API, ler aqueles dados, entender aquele canal, mas a Olist já estava, né, já tinha dado esse passo à frente. Quando a gente plugou no Olist, a gente não simplesmente pegou e repartiu esse bolo, a gente de fato conseguiu aumentar ele, que foi bem legal. E em um determinado momento eu puxei para conversar, falei do tamanho do nosso negócio na época, que já tinha uma venda expressiva na maioria dos canais, e queria entender se existia algum tipo de conta para atender grandes séries. A pessoa que nos atendeu e fez nosso onboard ali trocou bastante informação, levou mais alguns meses ali de conversa, puxou o time daqui, puxou o time de grandes contas. Nessa conversa a gente entendeu que existia um incentivo Olist, que até então a gente não conhecia, e aí a conta começou a fechar. E outra coisa que eu acho que também que ajudou bastante com o nosso onboarding é a cultura do Olist, que é uma cultura muito legal, a cultura realmente de startup ainda, né? Assim, é um mercado muito dinâmico e às vezes o meu sim hoje pode ser um não amanhã, né? Se a gente não bater o martelo o mais rápido possível. E a tratativa sempre foi muito célere e isso foi bem legal assim e ajudou a gente a acelerar o processo e ter esse crescimento bem legal aqui dentro da plataforma. É uma maratona, né? A gente estava falando mais cedo, ela começa em setembro e termina em janeiro. Porque em setembro começa toda a fase de preparação da Black, prospecção de produtos, amarrar as apostas. Na hora que vem a Black, você tem ali, no mês de outubro já começa a ser um mês forte. Na hora que você entra no início de novembro também é um mês muito interessante de vendas, porque alguns canais já começam a antecipar. Só que a grande venda ela ainda vem no dia da Black Friday. Um dia antes da Black, no dia da Black, e depois você tem aí mais ou menos uma semana ainda de venda forte. E depois vem o pós-Black, e aí o pós-Black ele é mais para poder lidar com aquela ressaca da Black. São os clientes que você precisa de estar atendendo, alguém que teve problema com o pedido e tal. Isso acaba se estendendo até mais ou menos final de dezembro, janeiro, e aí começa uma outra corrida, que é o Saldão de Janeiro, que tem uma performance muito similar à performance da Black. E a Olist veio em boa hora, a gente sempre gostou de
de grandes emoções, então fazer assim nos 45 segundos do tempo às vezes exige um pouco de energia para poder colocar para rodar algo numa época que toda a empresa está voltada para aquele movimento, né, para atender aquela demanda. Então, quando a gente entrou no Olist, assim, de fato foi desafiador, porque a gente estava com as mãos cheias em outros canais, só que era um canal que a gente via também que tinha uma oportunidade muito legal ali. Era um canal onde a gente viu que talvez foi quando a gente de fato tomou a decisão de que a gente não queria estar plugado em todos os canais. A gente queria estar plugado apenas nos parceiros que fossem interessantes. Porque foi um ecossistema que atendeu vários canais onde a gente não estava, nos deu o retorno de venda dentro dos próprios canais onde a gente já estava, e tudo isso num ecossistema seguro, onde a gente conseguia enxergar tudo, conseguia enxergar o repasse, conseguia enxergar a logística, a coleta própria da Olist, a facilidade na forma de ler o repasse, o incentivo de cada venda, sem nada escondido, que é uma dificuldade que a gente tinha com alguns canais. A gente encapsulou tudo dentro de um ecossistema só e teve essa entrega com excelência que resultou num crescimento absurdo em um ano e meio mais ou menos que a gente participou com vocês. E o mais legal do ecossistema de Tiny Olist, porque assim, não só para quem já tem uma operação em andamento, mas para quem está começando também, é porque você vai de 0 a 10 muito rápido. Então, por exemplo, eu quero vender online, beleza, você pluga no Olist, você já tem o ecossistema de um RP que vai faturar automático, você já tem a Olist que vai te plugar em todos os canais ali, vai conseguir condições diferenciadas para você juntar os canais, porque vocês são muito expressivos, a Olist é muito expressiva junto a esses canais, então ela consegue, por exemplo, negociar condições, rebates, que você não conseguiria sozinho, e você tem o Pax, que é a malha logística da Olist também, que funciona muito bem. Então, e uma das grandes dores de cabeça do e-commerce hoje é de fato o frete. Então, a partir do momento que você tem todas essas frentes lidadas, isso ajuda bastante, você consegue acelerar muito rápido uma operação. A Olist eliminou a dor de cabeça que se tem de vender em outros marketplaces. Consequentemente, a capilaridade da Olist no mercado. O momento que a gente entrou foi um momento muito feliz, porque nós estávamos bem preparados para atender essa demanda e a Olist tem uma capilaridade enorme. Consequentemente, ela é um dos maiores sellers dentro de cada canal que ela atua hoje, então ela tem uma condição muito competitiva de comissionamento, de campanhas, de condicionais, de rebates. A gente aqui sempre foi Tiny Futebol Clube, né? Sempre teve uma tratativa muito legal com eles. Inclusive, tem um período muito específico, assim, onde o Tiny literalmente nos salvou aos 45 do segundo tempo, porque a gente tinha uma dificuldade sistêmica muito grande no que tangia aos checkouts. O nosso checkout ainda era muito manual. Então, assim, foi muito legal a presteza com a qual eles nos atendeu. Eles foram até o nosso CD no Espírito Santo para poder ver como que funcionava a operação, entender qual que seria a melhor forma de conseguir imprimir aquele processo ali na empresa. E assim, a solução veio acho que 1 ou 2 semanas antes da Black Friday e não foi tipo assim, uma solução qualquer, foi uma solução que até hoje a gente utiliza ela. Justamente o Tiny veio crescendo junto com a gente, né? Ele veio junto com a XCOM desde o início, a gente sempre foi se ajudando e evoluindo junto. Então precisamos de uma demanda, chegamos na Black, precisávamos de um checkout atualizado, impressão de etiqueta automática, foi desenvolvido, fizemos uma Black com um checkout. Aquilo ali virou um sistema, virou um módulo e evoluiu. E o Tiny, ele não é só um RP de faturamento, né? Muitas pessoas, quando elas começam no e-commerce, a principal pergunta deles é, ok, como que eu consigo descer esses pedidos e faturar? E aí os caras começam a fazer um malabarismo enorme, assim, que no final nem eles entendem. Tipo, pô, eu preciso de um integrador aqui para poder descer os pedidos, eu preciso dessa outra integradora para poder descer os canais, eu preciso dessa outra solução aqui para poder conciliar. Aí na hora que você vai ver, você tem um tanto de pseudo sócios ali. Então, assim, o que eu acho mais legal no Tiny é porque é um sistema que ele te entrega tudo isso e com um custo extremamente acessível. E hoje a gente consegue fazer aí em torno de 50, 60 mil pedidos por mês sem problema algum. O mais interessante do Fulfillment, assim, porque a gente vive bastante e-commerce, então a gente está sempre vendo essas pesquisas aí, por exemplo, né? E a gente entendeu que existe aquele público, por exemplo, que quer pagar um preço X e quer esperar 3, 4 dias para poder receber a mercadoria. E tem um outro público que quer pagar um pouquinho mais caro, mas ele quer receber hoje. Então, assim, a gente tinha alguma dificuldade para poder integrar com alguns canais de fulfillment aqui em São Paulo, né? Principalmente, onde estão os grandes hubs, né? E a Olist, assim,
devido ao trato com o canal ser muito legal, a celeridade do processo foi muito grande. Então, essa entrada no Fulfillment foi muito fácil. Então, o Fulfillment também foi uma surpresa bem positiva, porque ela atingiu uma base de consumidores que a gente não atingia com prazo de entrega de 3 dias, né? A gente passou a atingir também esse cliente que está disposto a pagar um pouco mais caro, mas ele quer receber o produto no mesmo dia. O que é bem legal, porque muitas vezes a pessoa acha que o e-commerce está atrelado só ao menor preço. Nem sempre é o menor preço. Ele está muito atrelado também à qualidade de entrega, à velocidade da entrega. Então tem outros fatores aí também. O Full entrou agora para dar uma alavancada bem interessante justamente nessa entrega da Best Friday, porque não é só a melhor época do ano de venda, onde todo mundo está antenado buscando os melhores preços, mas o público ficou um pouco mais exigente da pandemia para cá. A base do e-commerce subiu muito, cresceu muito e apesar de eles estarem dispostos a pagar um pouquinho mais caro para ter o frete mais rápido, o frete passou a ser uma exigência. Antigamente era só o preço, vou comprar online porque eu tenho o melhor preço do que na loja física. Hoje não, beleza, o melhor preço eu já tenho que ter, já é obrigatório porque eu estou comprando online. Agora quem vai me dar a melhor experiência de compra, a melhor experiência de entrega? Então o Full ele tem se tornado bastante presente ali no nosso faturamento da Olist. Estamos com um crescimento bem expressivo e a Black sim já tem muita aposta voltada para o Full para poder buscar um resultado de entrega com 12 a 24 horas. Porque a partir do momento que você pega o seu produto e você coloca ali dentro do Fulfillment, 90% da dor de cabeça você passa a não ter mais. Terceiriza ela toda. Né? Então você tem uma Black Friday dentro de casa ali, tranquilo, só vendo os números descerem. A gente dorme no galpão no dia. Literalmente. Agora, outra parte legal é porque a cada ano que passa, o e-commerce ele fica cada vez mais maduro. E aí a gente passa a fazer também uma escolha melhor dos parceiros, né? A gente vai naqueles parceiros que a gente está vendo que realmente tem uma condição de crescer, de entregar um pouco mais, né? E a Olist, de fato, assim, é uma das nossas grandes apostas. A Olist deixou de ser, né? Na verdade nunca foi, mas a princípio a gente pensou que seria apenas um canal acessório e passou a ser um dos nossos canais principais. Então, assim, para 2023 a gente quer apostar bastante no Olist. Cara, mas dá muito gosto de trabalhar com o Olist. Assim, primeiro, obviamente, a gente se sente extremamente prestigiado de estar aqui hoje. Em segundo lugar, quando você passa a vir, assim, a gente vê literalmente na casa de vocês e conhece e vê que aquela cultura da pessoa com quem a gente está falando no telefone, na verdade, ela está impressa em todo o grupo aqui dentro, isso é muito legal. É uma plataforma que vai tirar toda a burocracia do início de uma operação. Então o Olist ali, principalmente se tiver pareado com o Time, vai unir o melhor dos dois mundos ali entre um ERP e um sistema uma plataforma de marketplace que engloba diversos outros marketplaces. Então ela vai te dar capilaridade na venda nesses canais em que você provavelmente nesse início não vai ter uma negociação tão agressiva. O cara que é pequeno, ele não tem tanta relevância para negociar ações e a Olist vai estar fazendo isso por eles, uma logística preparada que vai entregar com qualidade esses produtos, independente do canal que você vender. E com a benção do Tiny ali do lado, também o faturamento automático, que sistemas que entregam essa facilidade hoje são extremamente caros hoje no Brasil, e o Tiny ali com um custo bem acessível já te entrega um faturamento automático na descida do pedido, tornando essa operação extremamente madura desde o início, já conseguindo vivenciar algo que você teria com uma operação muito mais robusta. Olist é competitividade para XCOM.